boa noite a todos. Mais um episódio nosso, mais um mês que a gente come feijoada, né? As festas já começaram, vão começar ainda para o final de semana. A gente vai celebrar os nossos vovôs, nossas vovós e dizer que a gente já está bem animado para o trabalho de hoje, para a nossa conversa de hoje, falar sobre o 13 de maio, nossos pretos velhos e homenagear nosso querido pai Antônio. E aí, Juliana, boa noite a todos, boa noite a todos. Você, o que você está pretendendo para o dia de hoje? Boa noite a todos, bênção a todos, aos mais novos, aos mais velhos. Hoje é um dia muito especial, né? Porque falar de Preto Velho, falar de Pai Antônio, mexe particularmente num cantinho do meu coração que é especial. Então, eu espero poder compartilhar com todos aqui um pouquinho das histórias, né? Um pouquinho de conhecimento que a gente tem a respeito de Pai Antônio, dos Pretos Velhos, que a gente saia daqui fortalecido, né? Como costuma dizer, nessa grande gira virtual. E você, Lucas, já comeu feijoada? Vai comer feijoada ainda? Eu ainda tô com a feijoada de Ogum, mas a gente já está pronto para de Preto Velho, e assim a gente vai, né? Bastante animado para o nosso bate-papo de hoje, sem verdades engessadas, sem tentar criar regras ou dizer o que está certo ou errado, apenas bater papo, falar um pouco da nossa vivência, do que a gente experiencia no terreiro, do que a gente acha que é importante destacar. E é um bate-papo muito leve, falando sobre o Preto Velho, que eu acho que é o xodó de qualquer umbandista. Certeza. E você, pai Felipe? Animado com o programa de hoje, o coração já quentinho, pensar nos vovôs e nas vovós. O que você pretende para o dia de hoje? Saravá a todos os meus irmãos, a bênção, sejam todos bem-vindos. E falar em Preto Velho é falar em memória afetiva, né? Quem não lembra, em algum momento, ou do aconchego do colo da vovó, ou do puxão de orelha, né, da bengala batida ali na testa para chamar a razão e trazer a realidade, né? E Preto Velho, quando a gente pensa em Preto Velho, é difícil você visitar um terreiro que essa figura não esteja ali. Dentro da nossa visão, muitas vezes, Preto Velho é um pilar, é uma sustentação na Umbanda. E o quanto que eles têm para ensinar, e na contrapartida, o quanto que essa imagem do Preto Velho hoje em dia é uma imagem que vem perdendo lugar, principalmente nesse processo que a gente chama de exunização, né? Tudo Exu resolve, mas do lado de um Preto Velho você tem alguns Exus como tutelados e aprendizes. Com certeza, acho que a gente vai ter bastante coisa para a gente falar, mais uma homenagem aos nossos queridos vovôs e vovós. E dar as boas-vindas a todos, todas. Mandem as boas-vindas a todos, todas. Vocês estão ouvindo aí a vinheta? Já está aparecendo? Não, tá só o som. E vocês coloquem aí no chat o nome do seu Preto Velho, da sua Preta Velha, enquanto a gente chama a nossa vinheta. Câmera, Sombra, coloca a nossa vinheta, por favor. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Dando aqui, vocês já viram que coisa que é feita ao vivo a gente tem que improvisar, né? Tava ouvindo a música aqui, eu falei, a gente já colocou, não colocou essa nossa vinheta. E para a gente começar o nosso bate-papo, né, que passou ontem, o dia 13 de maio, essa data importante, tão básica para nosso calendário umbandista, o dia que a gente sente um pouco o colinho da vovó, o abraço do vovô. E o nosso tema de hoje, uma pequena homenagem, uma pequena conversa sobre essa linha tão importante para os nossos trabalhos, que é a nossa homenagem para o pai Antônio, que é esse Preto Velho tão basilar na linha de Umbanda que a gente trabalha, a nossa escola umbandista, e dizer que a gente tem bastante coisa para conversar. E começando a nossa primeira pergunta, espero que o pai Felipe esteja bem hidratado aí, com a garrafinha dele do lado.
Mas, Felipe, queria saber mais ou menos assim, como que o senhor definiria a importância de Pai Antônio no alicerce da fundação da Umbanda, e assim como é o trabalho dos pretos velhos nesse dia a dia umbandista? Renan, quando você questiona isso, eu lembro uma vez assistindo a uma palestra que o Leonardo Cunha fez lá no TEA, ele falando que o Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando veio e fundou a Umbanda, ele precisava de um garoto propaganda e de um bom feiticeiro. E ele traz Pai Antônio para poder trabalhar. E aí, Pai Antônio, né, e representando, no geral, o arquétipo preto velho, o ancião, ele é responsável por introduzir alguns elementos basilares da Umbanda. O exemplo do fio de conta, o fio de conta de Pai Antônio, quando o médium inicia na piedade, é o primeiro fio que ele recebe, né? Pai Antônio pedindo os primeiros elementos ritualísticos da nossa religião, como o cachimbo, como ponto consagradíssimo. Se o cachimbo está no toco, manda moleque buscar. Ele pede na sua primeira manifestação o cachimbo e demarca o trabalho de preto velho, como também um resgate à cultura negra. A gente está falando ali de um período pós-abolicionista, né? E que acontece 20 anos quase depois. Você tem a chegada de Pai Antônio, trazendo essa demarcação. E Pai Antônio, ele é caracterizado nos relatos por um preto velho extremamente afetuoso, né, um preto velho muito certeiro, e isso vai trazendo aquele colo. Eu sempre brinco dizendo que antes da psicologia chegar no Brasil na década de 60, por aí, Pai Antônio já era psicólogo de pobre, né? A gente brinca que preto velho é o terapeuta de pobre, né? Não é psicoterapia, mas é terapêutica a fala do preto velho em ajudar a nos ajudar a ressignificar. Porque o arquétipo de preto velho ele vai falar o quê? Da libertação, ele vai falar da humildade, da abnegação, mas principalmente da nossa capacidade em ressignificar os grilhões da nossa vida. Os grilhões invisíveis que muitas vezes nos amarram. E isso a gente vê ao longo de todo o terreiro. A presença de um vovô, de uma vovó, com a sua fala mansa, com aquele jeitinho já mais calmo, mais arqueado. Tem pretos que já são mais duros, mais firmes na fala, mas eles esperam a volta do mundo. Eles têm a sabedoria, eles já viram, eles já plantaram, eles já colheram, eles já passaram por todas as fases. E esse ancião que muitas vezes vem apoiado num cajado, símbolo do conhecimento, símbolo do cajado, aquele que está averiguando o caminho, as pedras do caminho, para saber onde que ele vai pisar, porque ele já não tem pressa mais, ele já correu antigamente, como você, e hoje ele vem trazer o ensinamento e a fala. E Pai Antônio, ele demarca essa chegada na Umbanda, e você chega em todo o terreiro, você vai encontrar, em algum momento, uma louvação a preto velho, uma chamada a preto velho, como uma linha de desenvolvimento para muitos médiuns, que ajuda a soltar a língua do médium, que ajuda ele a trazer as primeiras palavras e a se firmar. Tem um ponto importante na própria Tenda da Piedade, que o médium ele passa alguns meses só trabalhando com preto velho antes de ir para a linha de aconselhamento espiritual. E preto velho é quem burila o médium. Preto velho é quem ajuda a desenvolver a humildade, a escutar mais, a falar menos, e tem muito essa demarcação, não só de Pai Antônio, mas de toda a família dos pretos velhos. Maravilha, isso já falando um pouco também, né, como é o trabalho na tenda, essa casa máter, né, como é o primeiro trabalho do preto velho que inicia, né, a nossa escola. E falando um pouquinho do dia de ontem, Lucas, essa foi para você. A gente não pode deixar de falar do simbolismo da data, o 13 de maio. E qual seria, assim, na sua visão, a representação da data do 13 de maio como uma resistência espiritual e religiosa para a nossa amada lei de Umbanda? Renan, acho que a gente pode olhar para o 13 de maio sobre muitas perspectivas diferentes. Desde a perspectiva histórica, sociológica, política, e principalmente, como é o foco do nosso objeto de estudo hoje, o enfoque espiritual, religioso. E eu acho que quando a gente fala de 13 de maio, sobre esse aspecto religioso, a gente está falando sobre resistência. A gente está falando sobre uma fé que não morreu, apesar das inúmeras tentativas ao longo de séculos de apagamento. Se hoje a gente tem as umbandas, os candomblés, as macumbas de maneira geral, é porque aqueles que vieram antes de nós criaram tecnologias tão potentes
através de uma oralidade, eu queria que a gente pensasse sobre isso, porque durante décadas, na verdade séculos, esses mecanismos espirituais sofisticadíssimos chegaram até nós sem papel, sem podcast, todo mundo quer Umbanda, sem nenhum meio de comunicação que não fosse esse dispositivo de ponta, quando a gente fala tecnologia, que é boca-ouvido. Alguém falando, alguém sentado no pé, ouvindo. E através desse dispositivo sofisticado de contação de história, de propagação de memória, de liturgia, de ritualística, de filosofia, durante séculos, esses conhecimentos não se permitiram morrer e continuaram vivos. Então, quando eu penso 13 de maio, eu penso nos meus mais velhos, nos mais velhos da Juliana, com certeza o pai Felipe, você pensa, porque qual foi o caminho que eles trilharam para chegar a esse conhecimento até hoje, para a gente estar aqui, no dia 14 de maio de 2026, falando num podcast sobre Umbanda, abertamente. Então, eu acho que 13 de maio, sobre esse aspecto espiritual, fala sobre olhar para o passado. E quando a gente fala em olhar para o passado, eu não consigo não pensar na responsabilidade que temos no presente em preparar o futuro. Talvez o que estejamos fazendo aqui seja algo que vai ser uma memória criada, registrada, arquivada na plataforma, e que muitos umbandistas, talvez quantos dirigentes que vão ser dirigentes ou que vão ser médios numa linha de consulta, numa linha de passe, vão visitar esse arquivo, essa memória viva, e vão ter, talvez, um olhar mais crítico, vão ter o benefício da dúvida, do refletir, do pensar. Então, acho que 13 de maio dialoga muito com essa questão do passado, do presente, do futuro, essa resistência em manter vivo esse legado espiritual. Maravilha, acho que é muito bom, eu acho bastante interessante como a data provoca a gente a pensar o papel da Umbanda, o papel social, a importância disso. Eu vejo que, por exemplo, a internet, algumas postagens, alguns temas têm se tratado muito da ancestralidade. Eu vejo a palavra muito na hora, assim. Isso, falar de Preto Velho, a gente fala do ancestral, a gente fala da raiz, né? Acho que isso é. Não tem como a gente pensar Umbanda sem pensar ancestral, sem a gente pensar em raiz. E falando um pouco disso, Juliana, o pai Felipe falou há pouquinho, né, que na Piedade a gente tem um início a formação do médium, né, passa pelos pretos velhos, traduzindo um pouquinho na minha cabeça, que eu entendi dele, passa pela forma de burilar o neófito, né, a forma com os pretos velhos. E eu queria te perguntar, como é que você vê a energia dos pretos velhos, e claro, falando do pai Antônio, se manifestaria a proteção e a formação do neófito, do médium que está começando ali na religião, que está começando a viver o fenômeno? Bom, Renan, quando a gente pensa em pai Antônio, e nos pretos velhos de uma forma geral, né? A gente vê pai Joaquim, vovô Bento, pai José, vovó Joana, tantas pretas velhas, tantos pretos velhos. Quando a gente pensa neles, a primeira imagem que costuma vir à nossa mente é aquela entidade chegando bem devagarzinho, com o corpo arqueado, o passo manso, a fala serena. Isso de uma forma geral, né? O pai Felipe bem citou que nós temos particularidades, mas quando a gente pega o coletivo, a gente tem esse simbolismo que já ensina muito. Os pretos velhos, eles protegem, muitas vezes, ensinando o filho a caminhar com calma, né? Ele ensina que na religião a gente não precisa sair correndo. Quem está começando pode se afobar, pode querer entender tudo muito rápido, fazer tudo rápido, viver tudo de uma vez. Hoje a gente vive num mundo fast, né? A gente tem a geração TikTok, que os vídeos são curtos, só que os pretos velhos, eles ensinam que a espiritualidade ela é um processo. É passo firme, ainda que seja um passo devagar. O corpo arqueado, ele também nos ensina sobre humildade. Humildade para a gente aprender, para a gente ouvir. A gente vem desaprendendo a ouvir, né? Para a gente desconstruir ideias antigas e construir novos entendimentos a partir da vivência do terreiro. E essa proteção, ela não é só para quem está começando agora,
é para todos os filhos de Pemba, porque todos nós precisamos ser lembrados de tempos em tempos que a caminhada espiritual ela é para a vida inteira. Ela não é uma moda do momento, não é um impulso, não é uma pressa. Ela é reforma íntima, ela é perseverança e ela é principalmente serviço. Então, os pretos velhos, eles também protegem quando eles ensinam sobre o perdão. Porque dentro de uma corrente, nós convivemos com pessoas que têm histórias diferentes, culturas diferentes, dores diferentes e muitas formas diferentes de enxergar a vida. Então, é muito natural que possa surgir conflitos, que possam surgir divergências, desencontros. Só que os pretos velhos, eles nos chamam a atenção para um coração manso, para a escuta ativa, né? Para a gente desenvolver a paciência e também o saber perdoar. Então, para mim, a proteção dos pretos velhos, né, ela se manifesta muito nesses ensinamentos de chão de terreiro, que é caminhar devagar, que é caminhar com humildade, respeitar o processo, e tudo isso sem perder a fé, porque preto velho também traz essa fé viva, essa fé muito forte. Só ouvindo você falar, a gente vê da magnitude do trabalho dos pretos velhos, da presença disso, e a lição a todo tempo, né? E é importante quando a gente pensa, vai falar de Zélio, vai falar da formação, da Umbanda que a gente pratica. É sempre bom, importante a gente falar que não tem Umbanda, tem Umbandas, né? Então, a gente fala aqui um pouco da forma, da escola que a gente pratica. E a chegada, o início disso é muito bombástico, é muito simbólico, da não aceitação dos espíritos dos indígenas, dos espíritos dos pretos ex-escravizados, da federação. E, nesse ponto, a forma de Pai Antônio falando que está faltando uma rosa, a questão do cachimbo, isso para a gente é tudo muito simbólico, não é só o bem, não é só o elemento material, isso tudo tem um simbolismo, tem um traço do nosso povo. E a pergunta vai para você, Pai Felipe. A gente fala muito do Zélio, do Caboclo, mas o Pai Antônio ele trata uma humanização do culto de Umbanda, né, da forma que a gente pratica, né? E assim, para você, como que é o momento que ele exige o cachimbo e o que isso significa diante do preconceito da época, da condução do espiritismo à época, como que você enxerga esse uso dos elementos, da flor, do cachimbo, da guia? Excelente pergunta. Primeiro, quando a gente fala de humanização, né, por parte do Preto Velho, Pai Antônio, de forma tão carinhosa, ele apelidava os filhos de fé dele, de uma forma carinhosa, que ele se dirigia a cada um. E quando a gente pensa na importância desses elementos, tem uma razão de ser, né? As pessoas às vezes falam, não, assim, para trabalho espiritual não é necessário. É claro que para trabalho espiritual, menos é mais, mas cada elemento bem fundamentado ele tem uma razão de ser. Na hora que o preto velho ele passa a mão no cachimbo dele e ele começa a fumegar alguém, né, na hora que está dando um passe, estalando um dedo, ele está defumando, ele está limpando, ele está purificando. Aquela fumaça se torna benta, porque a partir do momento que a gente coloca um elemento como um rosário, um galho de arruda ou de guiné na mão daquele guia, ele tem a condição e a capacidade de consagrá-lo, de sagrá-lo, tornar sagrado. Na hora que o vovô pega e começa a dar o passo com a bengala dele, tem uma força, tem uma energia. Na hora que o preto velho bate com a bengala no chão, né, os relatos da espiritualidade é que formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais se desprendem do campo energético e ele comanda, né, a limpeza só usando a bengala ali no trabalho espiritual. Cada elemento na Umbanda tem fundamento, não é alegoria, não é adereço ou acessório. E, às vezes, alguns médiuns se perdem no caminho, né, porque é bonito. Ah, não, viu o vovô Bento utilizar, viu o pai Joaquim utilizar, a vovó Joana, também vou replicar. Antigamente, quando eu comecei na Umbanda, o preto velho, tudo que ele pedia, ele tinha que fundamentar aquilo no trabalho dele. Desde a bebida que ele utilizava, por que ele estava utilizando aquela bebida. É que nem é muito fácil, às vezes, falar assim, o meu vovô toma vinho. Qual vinho? É vinho moscatel? É vinho tinto? Né, é tinto suave, é sempre tem diferença,
Isso tem algumas fundamentações. Ou, às vezes, quando você fala assim, esse preto velho é pai José de Aruanda. Meu pai José, o senhor recebe sua oferenda aonde? Se eu for buscar o senhor em algum reino, qual é o principal reino que você vai trabalhar? Como que eu faço essa evocação a ti? E a Umbanda tem fundamento. Uma coisa antiga, que nas imagens de pretos velhos antigamente, né, você chega, hoje você encontra uma infinidade de imagens de Exu. Em pretos velhos você não tem tanta essa oferta, mas uma característica muito forte é a pemba na mão, porque a pemba, com a pemba ele desfaz magia, ele cruza, né, ele vai simbolizar a vida ao soprar a pemba, e até mesmo nas imagens antigamente, você perguntava ao preto velho, por mais que o nome fosse Maria Conga, que é uma preta conhecida, mas vovó, como que é a senhora? Como que é a roupa da senhora que a gente vai arrumar na imagem? Qual é a cor da pemba? Então, vovó Maria do Rosário, que é uma preta velha que eu tenho a oportunidade de trabalhar, eventualmente, na imagem dela ela pede pemba branca, azul e rosa, que tem um momento com a falange beijada, com o polvo d'água, com o trabalho que ela faz. E esses detalhes na Umbanda a gente vai aprendendo no dia a dia. E Pai Antônio foi aquele que trouxe muita fundamentação, muita explicação. Quando a gente observa a própria igreja de Pai Antônio, que lá tem contas laranjas, contas marrons, cada conta daquela, cada cor tem um simbolismo. Não necessariamente é marrom porque está ligado a Xangô, mas tem uma ligação com Xangô e tem uma ligação com o povo do Congo. Ou na hora que Pai Antônio canta assim, Pinto piou na Calunga, Galo cantou em Angola. Né? Ele está anunciando que Exu está alertando que tem algo acontecendo no terreiro. Né? E ele chama o povo de Congo no ponto, que é o povo aguerrido. Congo que vem de Carangola, que é um outro povo, até associado muitas vezes a falange dos caboclos quimbandeiros, aos Exus, botando inimigo da porta para fora. E a gente vai observando essas mensagens acontecendo. Ou até desde quando o Preto Velho usa no fundamento dele uma imagem de Santo Antônio, ou de São Benedito, ou até mesmo de São Cipriano. E a gente canta no terreiro, Santo Antônio de Pemba segura terreiro, segura gongá. E aí aquele preto que está ali trabalhando, desfazendo uma magia, ele está mandando uma mensagem para a corrente, para aqueles pretos todos que estão ali, fiquem alerta, porque o trabalho está acontecendo. E tem e até mesmo os pontos cantados de Pai Antônio trazem muita fundamentação. Quando você diz que Pai Antônio na quimbanda é curador, o Pai Antônio, quando vem da Bahia, ele traz a estrela guia no peito, porque ele vai conduzir os filhos em nome do coração, do amor divino. Então, para quem trabalha com Preto Velho, tem que ter olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e você fica ali prestando atenção. Enquanto está tocando cuspidor, você está aprendendo a mirongar com Preto Velho. A gente vai ouvindo essas explicações, a gente percebe a riqueza do nosso culto, a riqueza do simbolismo, a quantidade de coisas que a gente pode observar, que tudo tem essa razão, tudo tem esse porquê, e a gente fica convidado a ter um pouco mais de atenção nos pretos velhos, nos caboclos trabalhando perto da gente. E ainda nesse tema, Lucas, que é tão interessante, a gente falando um pouquinho da piedade, falando todo da função, da forma que o preto velho trabalha, seja a representação dele de acordo com como ele desce, como ele fala, a gente não tem como deixar de falar da caridade. E falando até da Nossa Senhora da Piedade, o Pai Antônio tinha uma postura muito firme sobre a caridade, sobre a necessidade de alguma reforma íntima para quem está buscando milagre, para quem está buscando atingir uma graça. Como é que a gente pode refletir isso? Qual é a sua visão dessa caridade e dessa necessidade de reforma da quem está pleiteando alguma coisa? Esse é um ponto muito, muito interessante. Enquanto o pai Felipe estava falando, a gente costuma dizer que a Umbanda é uma religião muito simples, mas não quer dizer que, por ser simples, ela é pobre. Ela é riquíssima. A gente vive quantas vidas e não vai descobrir ainda tanto sobre a Umbanda. E tem algo que muitas vezes quem está chegando na Umbanda agora e se vê diante dessa fenomenologia mediúnica tão rica e vai vendo que dá certo, que as coisas funcionam, que as coisas acontecem, que as curas existem. E muitas vezes elas podem acabar pensando que existe algum tipo de barganha ou que existe algum tipo de acelerador, como se muitas vezes o Preto Velho, ou o Exu, ou o Caboclo, enfim, fosse um despachante. Eu tenho um problemão aqui
e eu vou pedir, ele vai resolver tudo para mim, eu fico sentado aqui, depois eu dou uma caixa de charuto e tá tudo certo. E quando, na verdade, não é bem por aí, né? O que a gente vai falar agora talvez seja até um pouco impopular, porque, como a Ju disse, é do ser humano a gente querer as coisas rápido. Só que algumas mandingas, elas demandam tempo. Eu gosto quando eles falam mais ou menos assim, olha, daqui a 21 luas, porque tu já sabe que a pessoa vai ter que esperar, e ela já está ciente disso, né? Mas, às vezes, eles não falam, e aquele tempo vai passando, porque essa terapêutica do terreiro, para que toda magia seja feita, essa magia ela denota de um coeficiente que é o tempo. Além da intenção, além do que vai ser manipulado, do que vai ser intencionado junto àqueles elementos, existe o fator tempo de maturação daquilo no astral, de maturação aquilo terra a terra com a gente também. Então, às vezes a gente quer algumas respostas imediatas, às vezes a gente quer algumas curas milagrosas. Eu já vi muita coisa disso acontecer, a Juliana já viu, o pai Felipe já viu, você já viu. Todo mundo que fica no terreiro, algumas giras vai ver isso, vai ouvir sobre isso. Só que eu acho que os maiores milagres que existem na Umbanda, e eu acho que era quanto a isso que o pai Antônio era muito duro, muito firme, assim como o vovô Bento é. Os maiores milagres que existem na Umbanda, eles são aqueles que acontecem de dentro para fora. Não é um estalar de dedos, uma baforada de charuto que vai fazer com que eu me abra para um processo de reforma íntima sem que eu queira. Ele vai fazer toda a mandinga. Aquela mandinga é como Jesus batendo a porta. Só que eu só vou abrir se eu quiser, porque a reforma verdadeira é uma porta que se abre por dentro. Então o preto velho ele vai bater com a bengala, ele vai estalar o dedo, ele vai me chamar pelo meu nome de batismo. Às vezes, 1, 2, 3 vezes. Só que se eu não quiser atender a esse chamado magístico, iniciático, se eu não quiser lapidar a minha própria pedra bruta, ele fica limitado no processo dele. Então, muitas vezes, a gente quer o fast, a gente quer o rápido, a gente quer o instantâneo, e o preto velho nos convida a mudanças mais íntimas, mais profundas. Seu Cobra Coral diz que a Umbanda ela não é um curativo no ego. Ela é uma cirurgia na alma. E por ser uma cirurgia, ela deixa marcas, ela tem um pós-operatório doloroso muitas vezes. E será que a gente está disposto a isso? Acho que esse é o ponto que a gente tem que refletir, porque a gente muitas vezes confunde esses milagres, essas maravilhas que a gente vê nos terreiros, nas nossas giras, com o sagrado fazer a parte que nos cabe. E a parte que nos cabe não tem jeito, é a gente que tem que trilhar. O preto velho vai apontar, ele vai falar, meu filho, vai por essa estrada aqui. Só que se eu não quiser andar, ele não tem muito o que fazer. A gente precisa tomar a nossa parte nessa obra. Acho que é por aí. Eu vou avisar que amanhã eu vou reouvir a live que a gente está tendo aqui, quando eu estiver fazendo exercício, fazendo alguma coisa, para poder meditar com a calma que merece, para a gente entender todas as reflexões. Eu vou retomar um ponto que o pai Felipe falou há pouco, isso é para a Juliana, que ele falava da guia que o pai Antônio utilizava. Eu já vi algumas pessoas no terreiro, aquela guia que ela tem algumas cores. Eu não vou saber explicar como funciona cada conta ali. Sei que é uma guia que ela é um pouquinho diferente da conta de lágrimas de Nossa Senhora, ou do preto e branco, com cruz, com ouro, com obi, não, desculpe, com olho de boi e tudo mais. Juliana, a guia do pai Antônio, sendo essa diferença, né, que chama atenção para quem conhece, você sabe explicar mais ou menos como funciona, como ela é constituída, as cores? Bom, essa guia ela ficou popularmente conhecida como a guia de pai Antônio, né? Mas é importante a gente dizer que ela, dentro do fundamento, ela é uma guia na irradiação de São Benedito. Eu tô até aqui com a minha, peraí, um minuto. Não vou dar aula e nem trazer, mas só para mostrar, porque às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de ver ainda como ela é diferente, né? Depois eu coloco novamente. Mas essa guia,
ela é uma guia na irradiação de São Benedito. Ela é uma guia muito especial, porque ela não segue apenas a leitura mais comum, né, que imediatamente a gente bate o olho e, como o pai Felipe bem disse, se tem marrom é porque é Xangô, né? Então a gente não olha para essa guia de Pai Antônio, de São Benedito, com os mesmos olhos que a gente olharia para um outro fio de contas. Ela tem uma simbologia própria, muito profunda, ligada à proteção, à defesa espiritual e ao trabalho dos pretos velhos dentro da Umbanda, né? Na tradição que chegou até nós, essa guia ela traz a força das 5 falanges da costa da África, sob o comando de Orixá Malê. Então, quando nós falamos dessas 5 falanges, né, nós estamos falando das nações de Guiné, da Costa da Mina, de Angola, do Congo, de Benin. É uma referência muito forte à ancestralidade africana e aos pretos velhos que sustentam essa linha de trabalho espiritual. Ela também traz a devoção a Nosso Senhor do Bonfim, né, a irradiação de São Benedito e a sustentação dos núcleos fulgurantes de Ubirajara, sob a proteção do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, essa guia, ela reúne forças muito importantes dentro da linha branca de Umbanda e Demanda. Ela referencia aos pretos da costa, aos pretos do Oriente, a todos os pretos velhos, né? A força de Pai Antônio, de São Benedito, a força de Oxalá também, assim como a sustentação de Ogum. Especialmente nessa ideia de defesa, de guarda, de proteção. Essa é uma guia que nós usamos junto à pele e não apenas nos trabalhos do terreiro. E para mim, assim, o mais bonito, quando eu vejo, quando eu toco na guia de Pai Antônio, né, quando eu estou em outras casas e a gente vê outros irmãos usando a guia de Pai Antônio, para mim o mais bonito é perceber que essa guia ela não fala apenas de proteção individual. Ela fala de ancestralidade, ela fala de humildade, amor e caridade, ela fala de sustentação espiritual e de compromisso com a Umbanda. É muito interessante. A gente pensou, eu fiquei assim, eu que gosto muito de história, já fiquei encantado a gente falar de todos esses povos da mina, da Omé e tudo mais, que são coisas muito invisibilizadas na nossa história. A gente tem muito pouco registro, infelizmente, tem um apagamento e ainda um conteúdo muito incipiente, muita dificuldade da gente acessar. Eu sempre me sinto como nós, umbandistas, a gente tem um dever dobrado de resgatar, de procurar saber isso, que se não formos nós, eu acho que não é tão fácil a gente procurar quem vai sentir esse compromisso. Mas eu confesso que eu fiquei encantado com a explicação aí do Pai Antônio. E queria fazer uma convocação aí para o chat, para a nossa audiência, a nossa escuta, que vocês curtam o nosso vídeo, curtem, divulguem. Eu acho que ainda dá tempo de muita gente que não entrou conseguir assistir, conseguir participar. E se vocês quiserem colocar aí o nome do seu preto velho, da sua preta velha no chat, acho que vai ser bem interessante. E voltando para a Juliana, ainda, né, com ela, acabou de explicar para a gente da guia, e falando desses pretos velhos, a gente fala um pouco desses elementos. Eu acho que a live toda a gente vai ter essa conversa que passa pelo cachimbo, passa pelo café, o coité com vinho ou com uma outra bebida, as ervas que a gente usa que eles usam para benzedura, guiné, arruda, manjericão. Não tem como deixar de falar que não é só caboclo que tem uma medicina, né? Preto velho ele tem a medicina do benzimento. Às vezes um preto velho ou outro recomenda um chá, recomenda alguma mironga ali no travesseiro, alguma outra coisa. E como é que você enxerga essas curas? Falando assim, tanto dos pretos velhos quanto o trabalho do Pai Antônio, como que você enxerga a medicina orientada pelos pretos velhos? Bom, perfeito, né? Quando a gente fala de Pai Antônio, fala de curas, né? Existem algumas curas atribuídas a Pai Antônio. A gente conversando, né, sobre a live, sobre a temática da live hoje, eu lembrei de uma que eu ouvi há pouquíssimo tempo, que foi um bate-papo entre os nossos irmãos Gabriel e Glauco. Glauco está aí no chat, né, não pôde estar com a gente hoje por compromissos profissionais, mas deu um alô aqui no chat.
E também gostaria de dar um abraço, né, ao nosso irmão Gabriel, sempre muito atencioso. A gente sempre que a gente tem a oportunidade de trocar com ele sempre muito solícito com a gente. E essa história, né, que há pouco tempo eles conversaram sobre ela, envolve a filha de José Meirelles, né? Pelo relato, a filha dele estava muito doente e ela não conseguia se restabelecer de forma alguma. Os médicos não sabiam mais o que fazer, não sabiam o que ela tinha. E aquele pai aflito, né, vendo a filha adoecida, vendo o sofrimento de toda a família, vai a pai Antônio. E pai Antônio orienta que ele, o deputado José Meirelles, fosse até o jardim e que colhesse determinadas flores e que preparasse um chá com aquelas raízes, que seriam raízes de Angélica. A partir dessa experiência de cura, José Meirelles ele se aproxima da Umbanda e mais tarde ele se torna uma figura importante, responsável junto com o pai Francisco, e aí a gente vê, né, a importância dos pretos velhos, junto com o pai Francisco e pai Jobá. Ele é responsável pela fundação da Tenda do Pescador, Tenda Espírita São Pedro, e depois, junto com o Caboclo Jaguaribe, eles recebem a incumbência de organizar a Nossa Senhora da Guia. E essa história, né, de pai Antônio, ela nos ensina sobre a forma como os pretos velhos trabalham, que é a medicina da simplicidade. Eles trabalham com ervas, com flores, raízes, chás, unguento, garrafada, benzimento, rezas, né, as ladainhas, e também de forma muito simples, um copo com água e uma vela. E sempre uma oração verdadeira. É a força da natureza unida à fé e principalmente à palavra bem direcionada, né? Os pretos velhos, eles foram e são, simbolicamente, os grandes doutores da simplicidade. Quando o pai Felipe fala que ter a psicólogo de pobre é preto velho, de fato, né? Eles possuem essa escuta ativa e eles não se importam com a hora da matéria. Eles vão deixar a pessoa se esvaziar por completo falando aquilo que aperta o coração. E num tempo em que muita gente não tinha acesso à medicina formal, o quintal ele virava farmácia. O jardim virava recurso de cura, né? E a reza feita com fé virava amparo. É claro que hoje a gente precisa ter muita responsabilidade sobre isso. A Umbanda ela não substitui a medicina. A espiritualidade, ela acolhe, ela fortalece, orienta e ela complementa. Mas ela não deve afastar ninguém do cuidado médico quando ele é necessário. A gente não pode ter uma fé cega. Mas dentro da fé, a gente reconhece que os pretos velhos curam de muitas formas. Eles curam o corpo, curam o pensamento, curam a esperança, aquela alma cansada. Às vezes com uma erva, às vezes com um cafezinho, às vezes com uma palavra. E, para mim, a forma mais simbólica é com o olhar. Sabe quando o filho chega quebrado na frente do preto velho e, às vezes, ele não precisa dizer nada. E o preto velho só fala assim, filho, tenha calma, isso também vai passar. Essa é a medicina dos pretos velhos, simples, profunda e cheia de amor e de fé. Parece simples, mas a gente vê a profundidade, a complexidade disso tudo. E ela falou em café agora, pai Felipe. Se não fosse 8h11, acho que a primeira coisa que eu ia fazer depois que acabasse a live, mas aí não daria. E a gente tem aquela curiosidade, né? Por que o café do preto velho é sempre sem açúcar? Sempre não, né? É muito comum se conhecer ser sem açúcar, café amargoso. Tem algum, saberia dizer o porquê que a gente faz o café amargo? Muitas vezes a gente faz um café frio. Acabou para mim, tá ouvindo, Renan? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem, meu Felipe. Beleza. Vamos lá. Sim, a gente precisa pensar primeiro no contexto histórico, né? Primeiro que café fazia parte do cotidiano no Brasil, né? E já no Brasil, mas a cana-de-açúcar também, mas açúcar refinado não era uma coisa que chegava para os negros.
E o café em si, ele traz um quê de simplicidade. Na nossa cultura, nós inserimos o açúcar no café para adoçá-lo, mas para aqueles que são efetivamente apreciadores de café, entendem que isso é um sacrilégio. Mas mesmo diante desse amargor do café, né, para trazer energia, para trazer a vivacidade, porque a própria folha de café ela é usada para rezar, ela é usada para trazer vida, é uma folha de mironga, é uma folha de poder, mas fala-se que Preto Velho não perde a doçura dele, mesmo com o café amargo, porque ele saía para ir para a roça, para a colheita, para lidar com a lavoura, né, ali na labuta, e ele tinha ali a vitalidade, a energia que ele tanto necessitava para trabalhar horas e horas a fio, né? O café ajudava a mantê-lo desperto ali. E dentro do trabalho na Umbanda, é muito... Todo preto velho toma café? Não, tem preto velho que pega vinho, outros água de coco, outros cachaça, alguma outra bebida, mas é um fundamento. Porque o café também, quando eu penso em almas, penso na minha ancestralidade, faz parte também do cardápio brasileiro o café. E quando eu falo numa linha das almas, almas santas benditas, almas sabidas, almas do desterro e tantas outras falanges e legiões de almas, a gente oferta para o nosso ancestral aquilo que consumimos. Então, diariamente, eu posso, na minha tradição, me conectar ao meu preto velho tomando meu café. Eu tiro o primeiro café para o ancestral, coloco ali no altar e tomo meu café e converso com o preto velho ali ao longo do dia, ao longo da manhã, nos primeiros minutos da manhã, meditando, refletindo, sem necessariamente acender uma vela, mas eu estou lembrando. Eu estava conversando com um entrevistado essa semana que ele vem do Congo, e ele fala que no Congo existe a tradição que tudo você tira primeiro para o ancestral. E ele falou até a bebida. Você vai beber, aqui a gente antigamente falava tem que dar o primeiro gole para o santo. Antigamente, as casas de Umbanda, eu aprendi isso quando criança, que a primeira fatia do bolo, sendo de aniversário ou não, você tirava para Cosme e Damião, né? Ensinar o respeito a essa ancestralidade. Você entrega o primeiro, você está lembrando do sagrado. Primeiro, quando você tira o primeiro café para o Preto Velho, você está trazendo o Preto Velho para a sua vida. Os valores de Preto Velho, para que você possa lidar com aqueles enfrentamentos do dia, às vezes com a chibata do dia a dia, mas Preto Velho está te lembrando que você é capaz de vencer. Assim como ele teve a carne cortada, mesmo você tendo a sua carne cortada, você é capaz de transcender, se libertar e alcançar uma ascensão. Super interessante. Vamos parar de falar de café, pelo amor de Deus, que eu só posso tomar café agora, amanhã, de manhã no trabalho. E tô deixando ver o Lucas muito quieto, sem falar por um bom tempo. Tem a próxima pergunta, mas eu vi uma coisa aqui no chat que eu não vou me aguentar a minha curiosidade. Antes de passar a pergunta que a gente roteirizou, eu vou passar essa pergunta para você. O nosso Sombra está aí para espelhar a pergunta da Luana Lugão. Ela colocou assim: na FSMA, o vovô Bento coloca 3 dentes de alho dentro do café. O pai Lucas pode nos trazer o fundamento? Eu passei à frente mesmo, que essa eu fiquei muito curioso, já assumo que eu fiquei curioso assim, com o sabor que deve dar o alho no café. Mas sabe, poderia dizer isso pra gente, Lucas? A Luana, inclusive, descasca esse alho às vezes, bota lá, e o vovô Bento, de vez em quando, dependendo do que a pessoa vai chorar as pitangas, ele manda mastigar o alho. Ele joga um para dentro de mim e um para dentro da pessoa. E é uma experiência muito interessante você mastigar um dentão de alho, assim, é uma experiência bem interessante. O vovô Bento, ele é aquilo que ele costuma brincar. Ele fala assim, olha, se você precisa de um nego sabido, fala com a Joana. Eu sou um nego tinhoso. O que eu sei fazer é gingar. E o vovô Bento, ele é aquilo que a gente poderia chamar de preto de calunga, preto de porteira. Ele trabalha muito ligado à mandingaria, à feitiçaria e principalmente ao combate quando isso é deturpado. Então, ele toma o café dele frio, sem açúcar, com 3 dentes de alho. Muitas das mandingas dele levam alho. O alho é uma planta, é um vegetal extremamente poderoso nas demandas, né? Ele tem aspectos muito ligados a, como diz a tradição, trazendo aqui
uma brincadeira. Ah, ele espanta até vampiro, que dirá obsessor, né? Então, ele usa muito o alho como esse corrosivo espiritual, como esse estimulante, como esse antibiótico, como um remédio. Então, cada situação ele vai colocar esse alho de uma forma. Muitas vezes como um estimulante, muitas vezes como um degradador, um tóxico, um corrosivo. Então, a cada oportunidade, ele dá uma aplicação diferente para aquele mesmo elemento. Que eu acho que esse que é o bacana dos pretos velhos. O galho de Guiné, o galho de arruda, ou o café, ou qualquer uma mandinga, ele pode ser manipulado, ativado, acordado de muitas formas diferentes, de acordo com a necessidade daquela pessoa, de acordo com a situação específica, né? Então, eu acho que cada elemento ele pode ter muitas variações, né? Muitas formas de ser empregado dentro da Umbanda. Olha, eu, assim, me deu uma lei pelo comentário, mas assim, a gente podia ter feito uma parceria, uma publi com a Colgate, com a Close Up hoje, você falar para mim que tem que mais alho, hein? Lucas, a gente está falando de reflexo de alma, tá falando do sorriso, né, do alho, do café. É para você a importância do diálogo e da escuta para o trabalho de Preto Velho? Isso é muito interessante, principalmente se for um diálogo sem o hálito de alho. O hálito de alho, ele torna mais dificultoso o diálogo. Brincadeira. Então, eu acredito que, como o pai Felipe falou no início da live, a Umbanda, ela só tem a potência que tem, eu acho, posso estar redondamente enganado, por conta da capacidade de olhar para as dores humanas com respeito. Eu acredito que, muitas vezes, quando a pessoa... E a gente vê isso nos nossos terreiros. Às vezes a gente está lá cambonando, trabalhando junto com os guias, e muitas vezes chega com aquele consulente e ele está coberto de preconceito. Mas o desespero dele é tão grande, a dor dele é tão pujante, que ele não tem uma outra saída que não, senão está ali naquela macumba que talvez ele nem acredita, mas ele está tão desesperado. E aí você vê a paciência da espiritualidade. E dentro desse, como eu falei, dispositivo ouvido-boca, tem um componente que é muito importante, que é o coração. Porque a gente pode estar ouvindo alguém sem estar prestando atenção nenhuma. E naquele momento eu percebo isso, quando o Preto Velho está ouvindo alguém, o mundo dele está parado, ele está ali. E ele está ali com aquele coração, é uma alma humana tocando outra alma humana, a despeito de todo o conhecimento, de tudo que ele sabe fazer naquele momento, ele está sentindo aquela dor humana. Ele está fazendo como a Piedade, pegando o filho quebrado, pegando a Pietá, né? Ela pega Jesus após a cruz. Então, muitas vezes, aquela pessoa está tão quebrada que ela se vê diante do Preto Velho e ela se vê diante daquela salvação possível. E o Preto Velho, ele não é sempre, não tem como generalizar nada em Umbanda, mas muitas vezes essa terapêutica do Preto Velho começa com ele deixando a pessoa esvaziar o copinho, sabe? Porque na medida que ela vai falando, ela vai sendo forçada inconscientemente a elaborar aquela dor, a revisitar aquelas ocorrências. Ela vai sendo, muitas vezes, o Preto Velho ele vai conduzindo a pessoa. A pessoa está lá falando, e aí daqui a pouco o Preto Velho coloca uma pergunta. Tá, mas isso era assim, assim, assado. Aí a pessoa dá aquela parada e ela vê um outro ponto de vista daquela história. Talvez quando ela revisita aquela memória, a partir daquele comando daquela entidade, ela começa a ver outras perspectivas que antes ela não conseguia enxergar. Tem um ponto nessa conversa, nessa troca, que vovó Joana tem me ensinado nos últimos tempos, e eu confesso que para mim tem sido muito bacana, e compartilho com todo mundo, é algo muito simples. Muitas vezes eu me vejo diante da vovó Joana, que é uma das guias-chefes da nossa casa, e acredito que o pai Felipe faça isso com 7 flechas, com o pai José, que faça isso com o pai Cipriano, com seus 7 cobras. Às vezes a gente precisa também, né, desse colo. E uma vez a vovó Joana, ela falou assim, meu filho, começa a dar nome para o que você está sentindo. E aí eu
quando eu me vi diante dessa proposta, eu não quis dar os nomes. Ela, calma, filho, o que você tem é raiva. O que você tem é medo. E tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você sentir medo, tá tudo bem você dar nome para aquilo que você está sentindo. Porque a partir do momento que você dá um nome para aquilo que você está sentindo, esse acolhimento das emoções, esse burilamento interno, ele fica mais facilitado. Então, eu acredito, eu não sei qual que é a linha de trabalho da psicoterapia dos pretos velhos, eu não sei se eles são da TCC, eu não sei se eles são junguianos, se eles são... Não entendo de psicologia, isso eu deixo o pai Felipe, eu deixo a mãe Ju, eu não entendo absolutamente nada disso. Mas o que eu entendo, como o pai Felipe disse, né, não é psicoterapia, mas é terapêutico, né? É que essa terapia do amor, da escuta deles, ela é muito efetiva no acolhimento das dores humanas. E mais um parêntese que é importante, para não deixar nenhuma dúvida na minha fala. O atendimento do preto velho não substitui a psicoterapia. Você ir lá no seu psicólogo, você ir lá, se for o caso, fazer o tratamento combinado com o psiquiatra, a ciência e a fé, elas caminham juntas. Mas é muito terapêutico essa fala deles, esse acolhimento deles, esse amor que eles sentem, e muitas vezes a gente só quer se sentir amado, né? Então eu acredito que a Umbanda tem a força que tem por conta desses incontáveis irmãos anônimos, que são anônimos propositalmente. Quem será que é Pai Joaquim? Quem será que é a Vovô Benedito? Quem será que é a Maria Redonda? Quem será que é Antônio, que é Pedro, pescador, Chico Preto? Quem são? Quem são? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em quem nós podemos ser. Então, eu acho que a Umbanda é muito grande e ela se torna cada vez mais linda com os conselhos da vovó e do vovô. Confesso que assim, toda coisa legal que você falou, eu fiquei travado ali perguntando se seria junguiano, freudiano ou PCC, entendeu? Eu não entendo Eu acho nada que os disso. também não entendo não, mas eu fiquei bem curioso, assim, eu travei nessa parte. E acho que a gente falando, avançando um pouco, né, dos nossos temas, a gente trata muito o Preto Velho como o psicólogo da Umbanda, a escuta e tudo mais. Claro, acho que todo bom Preto Velho tem esse trabalho e faz muito bem. Todos nós, umbandistas, já sentamos nesse banco, nesse vale de lágrimas, muitas e muitas vezes. Mas, assim, acho que a gente podia trazer uma outra parte do trabalho de Pretos Velhos. Vou falar um porquê, porque eu raciocino dessa maneira. Acho que a internet, quando trata temas da Umbanda, da espiritualidade, ela publiciza, divulga, isso é maravilhoso. Mas eu sinto que existe um movimento, muitas vezes, que parece que é tratar a Umbanda naquela, sabe aquela coleção, cara, qualquer tema para leigos. Então você faz um manual de instrução tipo For Dummies ali, para todo mundo. E faz algumas páginas, ela faz um verdadeiro manual. Então, assim, cada um elemento ela já explica, ela caça toda a individualidade da entidade. Ela bota, olha, caboclo serve para isso, preto velho serve para aquilo, cor tal é para isso. Que bom que aquilo ali chega para alguém, mas por outro lado, ela deixa a gente meio preguiçoso, né? Então a gente pensa que Preto Velho é um bom psicólogo, ele é nossa escuta, um dissecador da alma, mas faz muito mais que isso. Você estava falando há pouco do vô Bento, ele falou que é um velho tinhoso, e ele falou essa frase para mim na sexta-feira, e aquilo me impactou, né? E acho que a gente pode falar também que o Preto Velho, além da escuta, além da mandinga, ele sabe quebrar demanda, sabe desfazer feitiço. Eu queria te ouvir um pouco, muito mais, porque o pai Antônio era conhecido por trabalhar, segundo a expressão da literatura que trata o tema, trabalhar embaixo. E como é que é para você essa ação? Eu vou usar um termo, não sei se é a forma mais adequada, está meio de moda por aí, não sei se com a responsabilidade devida. Essa ação quimbandeira dos pretos velhos, esse corte de demandas, esse trabalhar embaixo. Como é que é para você, o preto velho que você trabalha junto, mas esse trabalho do pai Antônio? Não sei nem se eu fui claro falando tanto assim. Foi muito claro. E eu acho que essa tua fala ela tem muitas camadas e todas são muito importantes. Desde esse guia básico para Umbanda, entenda Umbanda em 100 páginas, esse tipo de leitura ele é muito comum. E isso é muito da nossa cabeça ocidental, né? Querer encaixotar. E isso tem um lado positivo, porque isso torna acessível para muitas pessoas, mas se torna raso, né? E tem
quando a gente fala de Preto Velho, tem alguns pontos que são muito importantes. E quando a gente fala de Umbanda, de maneira geral, tem alguns pontos que são muito importantes. Quando a gente pensa, por exemplo, no que o Pai Felipe falou no início da live, que salvo engano, a primeira vez que eu me vi diante dessa expressão foi num livro do Cláudio Zeus, Umbanda Sem Medo. São 4 volumes. E ele fala sobre essa exunização da Umbanda. Tudo se torna Exu na Umbanda. É uma exunização completa e restrita. Em qualquer momento chama Exu, que Exu resolve. Toda gira tem que ter Exu, sempre se canta para Exu, tudo Exu. Como se Caboclo e Preto Velho não mexessem em algumas panelas, o que é um grande equívoco. Porque como o Pai Felipe mesmo disse, o pinto piou na Calunga e o galo cantou na Angola. Quem é maior, o pinto ou o galo? O galo está lá em Angola. Na Calunga está o pinto. Então, a Umbanda, ela ensina. E eu diria que o grande magista da Umbanda é o Preto Velho. E aí, quando a gente fala, se vê diante dessas expressões de preto de Calunga, preto de porteira, Preto Velho quimbandeiro, a está diante exatamente desses grandes magos do astral. Esses pretos velhos, essas pretas velhas, vindos da costa da África, vindos da Bahia, alguns como baianos, mas que são grandes mandingueiros que vão trazer essa sabedoria fluídica, magnética dos grandes ingangas, dos grandes tatas, que vão fazer um cruzo muito bonito com essa magia do catolicismo popular, porque quando a gente para pensar na figa, na arruda, isso tudo vem de um catolicismo popular que vai entrar e se cruzar com essa magia banto. E aí um ponto muito importante, muitos dos pretos velhos vão fazer a mandinga com a tesoura, vão fazer a mandinga com a figa, vão fazer a mandinga com um punhal debaixo do umbral da porta. Isso tudo é uma mandingaria genuinamente do rezadeira, do benzedor, do preto velho. Então, a gente precisa ter a certeza absoluta, isso um bandista, depois que ele passou, já que ele já se saciou desses livros, guia básico e tal, ele precisa ter a certeza absoluta que os pretos velhos são os grandes mandingueiros da Umbanda. E a eles que Exu pede a bênção, a eles que Exu ganha, é deles que Exu vai ganhar as autorizações, as permissões, e muitas vezes esses Exus, eles trabalham a reboque com esses pretos velhos, que vão estar ali gingando, vão estar ali conhecendo mais profundamente a lei de causa e efeito, dando as permissões, dando as autorizações ou as negas para que os trabalhos sejam feitos, para que as coisas aconteçam. Então, esse é um ponto muito importante, porque o preto velho ele está para além desse estereótipo do velhinho, da velhinha, boazinha, arqueada. Eu conheço incontáveis pretos velhos que trabalham em pé, que não falam com a língua enrolada, que você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Fica até difícil para a gente se situar. E ali, quando você começa a conversar diante daquela sabedoria, você entende que é um preto velho, mas que é um preto velho, como você disse, que às vezes trabalha no andar de baixo. Porque a luz, para que ela possa brilhar, ela tem que se resguardar. E esses pretos velhos, isso é um outro erro muito grande que a gente tem, é de pensar que a entidade sábia ela é boba e de que a entidade muito poderosa ela não tem sabedoria. Esses pretos velhos eles convergem essa sabedoria e essa capacidade magnética de combate, de defesa, e vão protegendo as nossas bandas. Falei pra caramba, não sei se eu me perdi. Não, falou. A gente está todo mundo atento aqui, ouvindo o que você falou. Acho bastante importante que o trabalho é muito, muito amplo, né? As entidades elas fazem muito mais do que a gente está imaginando e tem sua individualidade. Tinha uma pergunta aqui para o Pai Felipe, mas eu acho que já está quase de volta, e eu vou passar para a Juliana, que, falando ainda do tema do 13 de maio, a proteção das almas está redobrada. Como que a gente pode usar essa energia do Pai Antônio, a energia dos pretos velhos, para a gente se driblar contra as negatividades, contra todas as energias deletérias que nos atrapalham? Como que a gente pode abraçar essa falange e aprender e se blindar? Muito boa essa pergunta, Renan, porque às vezes as pessoas chegam na frente dos pretos velhos pedindo a orientação para proteção, né? E quando a gente fala de pretos velhos, a primeira
coisa assim, que eu gosto de lembrar e que eu considero importante é que os pretos velhos, eles trabalham no simples. Então, para trazer essa energia de proteção para dentro de casa, né? A gente não precisa fazer algo mirabolante, algo muito especial. Às vezes é um cafezinho preto, como o pai Felipe bem disse, uma vela, um copo com água e uma oração firme, né? Não é aquela oração mecânica, decorada. Vovó Joana sempre ralha, né, com o pessoal lá de casa, falando que não é da boca para fora. É aquela oração sincera, feita com presença, com fé e com verdade. Ela sempre fala, deixa o coração falar. Eu não quero saber aquilo que você decorou, deixa que seu coração fale. E a proteção, ela começa aí. Os pretos velhos, eles trabalham muito com as ervas. E dependendo da orientação da entidade e do fundamento da casa na qual cada um aqui trabalhe, eles podem, para proteção, indicar um banho, indicar uma defumação, uma limpeza energética, até uma firmeza simples. Mas isso precisa ser feito com responsabilidade e, de preferência, com orientação espiritual. E não tirar simplesmente da nossa cabeça, né? Na nossa vivência, é muito comum também os pretos velhos orientarem a manutenção espiritual do lar através do evangelho no lar ou do culto no lar, que é uma prece em família, um momento de conexão com o sagrado de forma muito simples, sem nenhum tipo de manifestação. Eu já vi preto velho indicar o Evangelho segundo o Espiritismo, já vi preto velho indicar o Fonte Viva ou qualquer leitura edificante, sempre com essa ideia de elevar o nosso padrão vibratório, elevar o nosso pensamento e fortalecer o campo espiritual da nossa casa. Mas eu acho também importante eu dizer uma coisa, né? Não adianta a gente encher a nossa casa de elementos se a nossa fé for vazia. Não adianta a gente querer montar um altar enorme na nossa casa, firmar 500 velas, trazer a Mata Atlântica inteira de ervas para proteção, colocar várias imagens, se dentro da gente não existem 4 coisas básicas: oração, vigilância, humildade e reforma íntima. A maior blindagem, quando a gente fala de proteção espiritual, ela começa dentro. Quantas vezes a gente escuta em diferentes terreiros, quando a gente tem a oportunidade de visitar, os pretos velhos chamando a gente para voltar para o simples. Filho, está na hora de voltar para o toco, voltar à oração, voltar à fé, voltar para o que é essencial, para que a gente não se perca. Porque muitas vezes, quando a gente busca elementos demais do lado de fora, é porque está faltando firmeza do lado de dentro. Então, para mim, pai Antônio, vovó Joana e os pretos velhos nos ensinam que proteger a casa é também proteger o nosso coração, é cuidar das palavras que a gente utiliza, é cuidar dos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra, é cuidar da nossa convivência. A gente quer um lar harmonioso, precisa começar na tratativa com as pessoas que vivem no nosso lar, da energia que a gente alimenta dentro do nosso lar. Então, a mironga dos pretos velhos, ela está no simples. E esse simples precisa estar cheio de fé. Sim, é um simples muito bem feito e já é difícil a gente fazer, que precisa ter essa fé, que a gente precisa ter esse envolvimento, que afinal é uma coisa ritualística. Já que a gente está falando de ritual, que a gente está falando de elemento, né? Acho que a gente vai falar disso a live toda e ainda é pouco. Mas, Felipe, assim, uma pergunta, acho que todo mundo está querendo saber um pouco, tem essa curiosidade. Na sua visão, qual é a importância desses elementos simples e poderosos dos pretos velhos? O galinho de arruda, o galinho de Guiné, o fumo do cachimbo ou o cigarro de palha, o rosário de contas, o rosário de madeira, a figa. Como que você enxerga essa importância e atividade disso no trabalho dos pretos velhos? Importante destacar que todos esses elementos eles são neutros, assim como a faca na cozinha é. E aí depende muito da intenção que nós depositamos
no elemento que vai ser utilizado, como a Mãe Ju de forma muito assertiva falou, da intenção, da força do pensamento. Quando eu entrego um ponteiro na mão do vovô Bento, é apenas um ponteiro. E aí, quando o vovô Bento pega aquele trabalho e finca, que ele lança o ponteiro no ponto ou na soleira da porta, ali tem uma firmeza. Ele deixa de ser um ponteiro e ele se torna uma antena para captar algumas energias e extravasar naquele ponto riscado. Na hora que o preto velho ele pega aquele galinho de arruda na mão e ele ativa o bioplasma, né, o aspecto plasmático daquela planta e aquele galinho de arruda, que muitas vezes pode ser para alguns até uma planta tóxica, e ela se torna capaz de curar, né, apenas com o benzimento que aquele preto vai dar, tem toda uma manipulação energética ali. Por mais que vejamos aquele vovô, aquela vovó sozinha no toco, né, dando aconselhamento, mas tem toda uma equipe por trás ali trabalhando com ele. Na hora que a vovó Joana fala assim, filho, pensa na sua casa que eu vou corrigir, tem uma equipe espiritual indo até lá. E na hora que a pessoa firma, né, o pensamento com firmeza, né, ela pensa fortemente na casa dela, no trabalho, uma equipe espiritual vai até ali. E ali está o preto, às vezes só segurando o rosário dele, mas ninguém sabe o que ele está comandando, porque o médium manifestado com a energia do preto velho, ele está ali de forma arquetípica, né, mostrando um aspecto, a forma de trabalho. Mas no plano espiritual, tem todo um bastidor acontecendo, N coisas estão acontecendo, quantas amarras energéticas são rompidas na hora que aquele galho de Guiné é passado, ou na hora que o vovô Bento faz a mironga do alho dele, né, para banir energias negativas. Quantas vezes os guias falam, olha, usa um dente de alho na carteira, no bolso, vou cruzar essa figa aqui de arruda e Guiné e vamos colocar na fralda da criança. O preto velho vai ali, magnetiza uma energia, firma, ou ele pega o fio de contas e aquela pessoa está passando, às vezes, um problema muito sério. Eu já vi várias vezes o pai Cipriano, principalmente lá no terreiro, tirar a guia dele e falar, olha, fica com você até você resolver isso, você volta e entrega a minha guia. Depois, e a pessoa, ele pede para colocar embaixo do travesseiro, ele vai firmar, e cada preto velho, com a sua nuance, com a sua forma, ele vai trazer a sua forma de trabalhar. Todo preto velho pega figa? Não necessariamente. Todo preto velho usa ponteiro ou tesoura? Talvez os pretos mais arretados, aí, como o vovô Bento, como o pai Joaquim Baiano Monteia, como o tio André, às vezes são negros que botam para quebrar efetivamente, como o seu Zé da Caneca na Tenda da Piedade, né, que são pretos de porteira, que ajudam a tomar conta. Da mesma forma que a gente pensa até em preto velho, que às vezes até tem um elemento na guia cruzado com algum, desde uma conta vermelha ou um ponto de aço que remeta a algum, mas tem aqueles pretos velhos que também são cruzados na esquerda com Exu, que são pretos esquerdeiros, que alguns vão chamar, que na esquerda se apresentam de uma forma, na direita de outra, porque preto velho também vira banda, gente. Preto velho também muda a densidade vibratória dele no trabalho. Às vezes eu lembro que eu conheci a Umbanda, Renan, nas mãos de uma preta velha, vovó Catarina de Angola, quando criança. E vovó Catarina era um doce. Mas quando a vovó Catarina pediu o paninho dela para jogar nas costas e firmava Santo Antônio, dava energia por completo. A gente brinca que a chapa esquentava. Ela, desde riscar um ponto de fogo, né, para desfazer alguma magia, ela puxava uma outra energia para trabalhar com ela. E essas mirongas, tudo isso tem uma razão e um porquê. E aí, mais uma vez, eu volto a falar, não é sobre alegorias e adereços. Umbanda tem fundamento e é preciso explicar. Médium, no início, tem que ter muita vigilância. Não saia comprando nada sem o de acordo, sem a aquiescência do seu pai e mãe espiritual, daquele que supervisiona o seu trabalho. Antigamente, na tradição que eu venho, o preto velho tinha que dizer qual era a cor do banco dele, o porquê e qual era a firmeza que ia ter dentro do banco, na gavetinha do banco dele. E são coisas que foram se perdendo ao longo do caminho. Olha, eu vou confessar que estou controlado aqui, quase medicado, para não fazer um bando de perguntas sobre essas mirongas, esses pretos velhos que viram a banda. Eu não vou controlar meu lado Hermione aqui para não fazer várias perguntas. E a gente já está começando a encaminhar a nossa live, que para mim passou assim 5 minutos. E antes, né, da gente começar a sacudir a saia, sacudir as calças para espantar a poeira, eu queria propor para vocês um exercício, né? Que vocês sentassem hoje um pouquinho do outro lado do banco do preto velho
e contassem cada um para a gente, um preto velho, uma preta velha que marcou a trajetória de vocês. Mas não o que vocês trabalham, mas quando foram consulentes. Pai Felipe começou a falar da vovó Catarina de Angola. Você pode falar de outro ou falar dela. Queria ouvir um pouco de vocês, começando pela Juliana. Ó, não poder falar da vovó Joana não vale, porque ela mudou a minha vida. E agora é difícil falar, assim, me controlei a live toda falando firme aqui de Preto Velho, sem que a minha voz tremesse, e agora você me pega nessa de falar de um Preto Velho que tocou minha vida, vai ser difícil eu me manter assim firme, né? Como eu sei que o Lucas vai falar do pai José, eu estava pensando aqui quem eu poderia falar diferente da vovó Joana. E me veio ao velho Tião. Ai, velho Tião, quando eu estava passando por vários momentos difíceis na vida, com vários pensamentos muito do que será do amanhã, né? O que esperar do futuro, em várias camadas. O velho Tião, ele aparece, ele não é um preto velho de incorporação, raras foram as incorporações dele em nosso terreiro, mas o velho Tião, nessa época, a gente fazia o culto no lar por orientação do seu cobra coral todos os dias em casa. E o velho Tião, ele envia uma carta em que o Lucas recebe a psicografia e na primeira frase, na primeira palavra, eu sabia que era para mim. E aí, quando o Lucas começou, eu falei assim, ele tá escrevendo para mim, essa carta é para mim. E sabe quando ela chega e preenche todo aquele vazio e todas aquelas incertezas que estavam naquele momento no meu coração, como a vovó Joana vem ensinando o Lucas a falar sobre emoções, naquele momento eu era dominada pelo medo, pela incerteza. E quando eu começo a ler a primeira frase, eu falo assim, nossa, preencheu. E aí eu consegui ficar mais serena, mais confiante no futuro. E depois, logo depois, aquela carta a gente entendeu que era uma calibragem, e logo depois ele chegou com um presente dos Soldados da Luz, que foi, e agora vem com outras propostas. Então, assim, o velho Tião, sempre quando aperta um pouquinho mais, quando fica difícil, a gente está tão envolvido com o problema, né? Eu costumo brincar na terapia que eu falo que às vezes a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ver o rótulo. E quando eu me vejo nessas situações, de alguma forma, chega uma palavra consoladora, não traz certeza de nada, mas chega uma palavra consoladora que me deixa muito mais calma, mais confiante, confiando ainda mais neles, mais do que eu já confio. Então você está do lado, Lucas, assim, agora você é o próximo. Será que é o pai José mesmo? Ela adivinhou? Vai dar uma crise depois? Não precisa ser médium. O pai José, ele talvez seja a pessoa, depois do meu filho, que eu mais amo nesse mundo. Pai José das 13 almas benditas, eu estou vivo graças a ele. Então a minha história com ele vem a muitas vidas, mas nessa vida, só um parêntese, nessa vida eu iria nascer morto, eu seria um natimorto. Todos os exames de pré-natal apontavam para isso. A ponto de não saberem o meu sexo, de equipe no UTI ser dobrada. A expectativa, minha mãe conta que na sala de parto era um silêncio total. O médico, antes do meu pai entrar na sala de parto, o advertiu, falando, poxa, mas você vai querer assistir isso? Olha como o médico estava... Só que na sexta-feira anterior era gira no terreiro da minha família. E o pai José, que era o preto velho que trabalhava com meu pai, ele chamou o meu avô e falou, olha, o garoto vai nascer. É um garoto. O nome vai ser Lucas. E fez uma série de colocações que se confirmam até hoje. E eu nasci vivo e estou vivo aqui até hoje, nessa carne. Então, essa foi o primeiro contato dele nessa existência. Mas até os meus
24 anos, 25 anos, que é quando meu pai desencarna, 26 anos, 26, né? Todas as vezes que o Pai José incorporava, em qualquer lugar que eu estivesse, porque a mediunidade sempre foi algo muito natural na minha família. Eu brinco que na família do meu pai é Hogwarts, sabe? É todo mundo bruxo naquela parada ali. Então, muitas vezes, por mais que existisse o trabalho do terreiro, existia, com autorização de todos, nunca foi algo escondido, um trabalho familiar muito presente, né? Do Preto Velho está sempre presente, do Exu está sempre presente, do Caboclo está sempre presente, do Cigano está sempre presente. Então, se o Pai José, se eu estou aqui na sala da minha casa, o Pai José incorporasse no segundo andar, eu começava a chorar. Então, a minha ligação com ele é algo que eu não consigo explicar. E então, falar de Preto Velho, falar de Pai José das 13 Almas Benditas, é falar da minha vida, do que eu posso ser de bom se eu fizer tudo conforme ele me orientou antes de vir menos. Ainda hoje tenho contato com ele, ele já veio no nosso terreiro algumas poucas vezes, mas uma das meus grandes desafios nessa vida é não desapontá-lo dessa vez. Então eu vou seguindo na cartilha que ele me ensinou, tentando seguir, errando menos, tentando acertar mais. Eu acredito que o Preto Velho ele é a linha de trabalho que mais me emociona. E quando eu falo de Pai José, e é curioso porque o Pai José é o Preto Velho do Pai Felipe, e o Pai Felipe trabalha com o Pai José e com 7 flechas, igual era na coroa do meu pai. Então, eu sempre me emociono muito, e eles têm muito para ensinar para a gente, e é uma pena que a gente seja tão cabeça dura, né? É isso. Estou bem tocado aqui. Pai Felipe, contigo. Renan, como eu falei, eu conheci a Umbanda, né? Era um terreiro familiar, e a Preta Velha que se manifestava sempre era a vovó Catarina de Angola. Isso me marcou muito. E a minha base na Umbanda eu aprendi com essa Preta Velha. Algumas vezes surgia, né, uma vez ao ano, Pai Juvencio se manifestava. E Pai José de Aruanda, para mim, foi quando chegou na minha vida, e num outro momento da minha mediunidade, quando eu quase me perdi de mim mesmo, né, ele veio trazendo, relembrando alguns compromissos, né, que foram muito significativos. Mas um preto que me marca muito, eu recebi alguns pontos cantados dele, e que é um preto que ele chega um pouco antes do início da casa, do TEA, foi Pai Cipriano das Almas, que é o preto que a Mãe Ju trabalha, né, e é um preto muito certeiro, muito firme, né, que às vezes eu reclamo com ele porque eu falo, Pai Cipriano, não tem condições, seu cavalo já não é mais uma garotinha para trabalhar ajoelhada durante 2, 3 horas, né, com o joelho no chão. Ele não aceita sentar no banco, ele fica trabalhando de joelhos e acaba sacrificando significativamente. E é um preto que me marca pela sua mironga, pela sua forma, pelo ritual, né, pelo tipo de rosário que ele carrega, né, e por um fundamento de ser um preto velho que tanto trabalha à direita como trabalha à esquerda também, né, e isso é bem interessante no trabalho. Mas uma coisa que eu sempre gostei na Umbanda foi a oportunidade de conhecer guias espirituais. Eu nunca fui de me consultar e nunca ouvi efetivamente nada assim de um guia espiritual, mas às vezes ia ali tomar o passe e perguntava, pô, sua bênção, qual o seu nome? E ter a certeza que naquele dia eu conheci a vovó Joana, o vovô Mento, a Maria Conga, a tia Maria de Mina. Isso me marca e eu guardo muitas vezes esses nomes para a vida. Então, quando alguém fala assim, você já conheceu, hoje me perguntaram, Pai Malaquias? Eu falo, conheci o Pai Malaquias de Angola uma vez, né? E aí eu guardo o rostinho daquele médium e aquele preto velho, busco aprender o ponto, cantar, e isso me faz lembrar um texto de um ponto de subida de preto velho que para mim não pode faltar, quem caminha com o velho nunca fica no caminho. E essa é a certeza que nós temos tanto de Pai Antônio, de toda essa falange, que sempre eles pacientemente nos dão a mão, respeitando o nosso livre-arbítrio, derramando lágrimas, às vezes, com os nossos tropeços e com nossas escolhas equivocadas. Mas eles sempre estão ao nosso lado, nos inspirando e aguardando nós abrirmos a porta para podermos ser ajudados. E sempre nós temos um preto a nos proteger. Eu vou participar, vou falar também dos Pretos Velhos, assim, tô aqui lembrando, né? E claro que o Pai Joaquim, para mim, é um porto seguro,
tanto na disciplina para mim, mas é um pouco de um colo, muito único para mim. Mas o que eu estava pensando muito são os pretos velhos, dois pretos velhos do início da minha caminhada espiritual, no finalzinho da adolescência. Um que me marcava, que era o pai Chico, que fazia uma reza, me emociona muito de lembrar, que tirava uma bengala muito pequenininha, já era um senhor de bastante idade, ele colocava a bengala de um lado, do outro, e falava assim, São Benedito, Santo Expedito, Santo Antônio do Categeró. Isso era com tanta firmeza, eu estou todo arrepiado só de repetir e repetindo isso várias e várias vezes. E me lembra muito, acho que todo um bandista, a gente vai perdendo o contato com algum médium que sai do terreiro, ou que a gente para de frequentar, a gente fica um pouco órfão daquela presença física daquele guia. E me lembro de uma preta velha que foi muito importante no final da escola para mim. Eu era aluno de humanas fazendo química, tanto da química analítica, que era uma experiência praticamente umbralina aquilo para mim. Era tanta puxão de orelha que eu recebia da vovó ali, que era a tia Rita do Cruzeiro das Almas. Assim, tenho muita saudade. Ela falava, tem que estudar, filho, tem que estudar. Eu peguei uma prova final, né? Estava quase acabando a escola, já estava assim, pelo amor de Deus, já queria fazer direito, já queria fazer outra coisa. E eu peguei uma prova final, ela pegou um galho de louro, enrolando com aquela cara assim de velhinha, meio invocada, com quem disse, poderia estar estudando mais, mas tudo bem. Enrolou num papel e me deu, e falou, faz sua prova, e depois olha a sua nota, e depois você despacha no mato. Fiz aquela prova, aquele laboratório, um professor detestável, e passei, estava lá 7, cara, média, cravada ali. Eu fui arriar, abri o papel com as folhinhas de louro no meio do mato. Óbvio que tinham 7 folhinhas ali. Eu sinto muita saudade daquele esporro da tia Rita, aquele puxão de orelha carinhoso, que aonde ela estiver, eu bato a minha cabeça e peço toda essa força. E a gente está na hora de a gente começar a encaminhar para nossas razões finais, nossos memoriais, e começando pela Juliana, falar um pouquinho, nossas razões finais da nossa live, que para mim eu acho que passou assim 5 minutos. Eu tenho muito a agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, por essa troca tão bonita, por tudo que foi dito, por tudo que foi construído ao longo dessa conversa. Falar de Preto Velho, para mim, é sempre muito especial, porque é falar dessa simplicidade, é falar de um amor que toma conta, de um amor inexplicável, e principalmente de muita paciência. Então, que os Pretos Velhos sigam nos abençoando, sigam nos ensinando e nos conduzindo sempre pelo caminho da fé, da caridade e do amor. Você, Lucas. Agradecer a oportunidade dessa troca, da gente pensar, refletir, sair daquela, como eu gostei muito da sua analogia, né, dessa literatura que fica na apresentação da Umbanda, né? Que a gente possa ir para mais profundamente na Umbanda, visitando as ladainhas católicas, essa magia cristã, essa magia islâmica, compreendendo que o Preto Velho, ele é a doçura, ele é o amor, mas se precisar encaranguejar, eles encaranguejam, se precisar virar a banda, eles viram. Então, que a gente possa segurar na mão deles. Teve algo que eu ouvi na casa do pai Felipe a última vez que eu fui, e que eu já falei isso para um monte de gente, porque isso me tocou profundamente. De um irmão nosso lá de Campos. Que a gente possa voltar para o toco. Eu tenho pensado nisso desde aquele dia, pai Felipe. Estou sendo obsediado pelo Preto Velho do nosso irmão, que eu não sei o nome. Mas toda vez que eu vou chorar a ladainha com eles, eles sempre falam, meu filho, volta pro toco. Senta lá no toco. E muitas vezes eu tenho feito isso. Sentar lá na frente do gongá, sentadinho no toco, pé no chão, acendo o cachimbo do vovô Bento, acendo uma vela e fico ali, batendo um papo, ouvindo o que de melhor vem à minha intuição, tentando refletir. Então, que a gente possa fazer isso diante dos altares das nossas consciências, diante do nosso casuá, para que a gente possa ter uma camutinga mais equilibrada, para que o nosso camutuê esteja mais formoso, como eles dizem, né?
Com certeza, meu irmão. E você, pai Felipe? Assim, eu penso que Preto Velho é esse ensinamento, né? Essa memória afetiva, mexe com as nossas emoções, traz tantas coisas boas, né? Esses puxões de orelha que o vovô dava, a vovó também, né? Nos ensinando. E não tem como, né, nesse momento que a gente está encerrando a live, não pensar, eu amo ponto cantado, então, para mim, tudo eu associo a ponto. E aí pensar que é a hora que o atabaque está zoando, né? Como diz o ponto, seu atabaque zoa, filho de Umbanda, chora. Quantas vezes na subida de um Preto Velho nós já não choramos, né? E ele falando, é Deus no céu, é Deus na terra, e Preto Velho vai embora. E ele diz que não importa se é até outro dia, até outro ano, até outra hora. Isso me faz lembrar, assim como você falou, que não viu mais a vovó Rita em terra, eu também não mais vi a vovó Catarina, não mais vejo em terra há 20 anos, mas sei que ela está no terreiro. E eu continuo cantando, porque é Deus no céu, é Deus na terra, e os pretos velhos vão embora, né, dizendo que até outro dia, até outro ano, até outra hora, eles sempre vão nos encontrar, porque eles jamais vão de nos deixar no caminho. Então eu deixo meu agradecimento a todos os irmãos, a oportunidade de aprender, de refletir, de construir um pouquinho sobre a Umbanda. Meu saravá fraterno. É só agradecer muito essa conversa leve, essa troca fraterna entre a gente. E uma confissão, assim, eu estou muito aliviado, deu tudo certo. Eu estava com um vizinho aqui num karaokê cantando assim, a plenos pulmões. Não sei como é que vocês não ouviram, deu tudo certo. Graças a Deus, vaziei uma garrafa aqui de água. E só agradecer muito, pedir que as almas santas nos iluminem, nos protejam, nos deem a certeza de sempre de dias melhores, de esperança e renovem a nossa fé. Agradecer muito a audiência de vocês, divulguem nosso podcast, curtam, sei que vocês estão aqui presentes, mas curtam no YouTube, que isso ajuda a chegar a mais pessoas e estamos sempre juntos aqui, é uma oportunidade muito grande. Só agradecer, desejar muito axé a todos, nosso abraço fraterno. Sombra, pode colocar a vinheta. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é